Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na história econômica da Itália, que é, olha, uma história complexa e fascinante. É uma viagem que começa lá nos palácios da Renascença, onde o capitalismo moderno praticamente nasceu, e vai até os corredores de Bruxelas, onde o futuro da Itália é decidido hoje em dia. E a pergunta que não quer calar é: como é que o país que inventou o sistema bancário moderno, que deu ao mundo as ferramentas de finanças, acabou virando essa economia estagnada, esse grande enigma da Europa? Pois é, para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar lá no começo. E esse é o grande paradoxo italiano, né? De um lado, você tem a excelência do Made in Italy. Pensa bem, é uma potência industrial do G7, lar de marcas de luxo que todo mundo conhece, líder em maquinário, em automação. Mas aí, do outro lado, a gente vê os desafios estruturais. Uma dívida pública colossal, passando de 137% do PIB, um crescimento da produtividade que está anêmico e uma crise demográfica seríssima que coloca tudo em risco. Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o berço do capitalismo moderno. Depois, a gente vai ver a unificação, as divisões e as crises. Em seguida, o milagre econômico e como a dívida começou. Aí, a estagnação na era do euro e, por fim, o que está em jogo para o futuro. Vamos lá. Primeira parte, berço do capitalismo moderno. Como é que as cidades-estado italianas basicamente escreveram as regras das finanças que o mundo usa até hoje? Olha, é impressionante. Enquanto boa parte da Europa ainda estava presa no feudalismo, a Itália já vivia uma outra realidade, uma verdadeira revolução. Veneza, por exemplo, com seu arsenal, era tipo a fábrica do mundo naval, produzindo navios em massa. Gênova virou a grande banqueira, financiando os reis e as coroas de toda a Europa. E Florença, mesmo sem ter um porto, ela se virou e construiu um império com tecidos de altíssima qualidade e, o mais importante, foi pioneira nos bancos internacionais. O ponto aqui é que elas não vendiam só coisas, elas criaram o que a gente pode chamar de software do capitalismo. E uma das maiores invenções, uma verdadeira sacada de gênio, foi a letra de câmbio. Pensa no problema. A Igreja Católica proibia a usura, ou seja, cobrar juros era pecado. E qual foi a solução italiana? Eles criaram um documento que permitia que um comerciante pagasse uma dívida em outra cidade, com outra moeda, meses depois. E o pulo do gato? Os juros estavam escondidos, disfarçados ali na taxa de câmbio. Foi uma forma super inteligente de contornar a proibição e que, na prática, fez o dinheiro circular pela Europa inteira, financiando o comércio numa escala que ninguém nunca tinha visto. Ok, mas para gerenciar todo esse dinheiro, todo esse comércio, eles precisavam de uma ferramenta. E aí eles criaram outra coisa revolucionária, a contabilidade por partidas dobradas. Antes disso, era tudo meio no escuro, era difícil saber de verdade se o negócio estava dando lucro ou prejuízo. Com esse sistema, registrando débitos de um lado e créditos do outro, pela primeira vez na história, os comerciantes tiveram uma visão clara, matemática, da saúde financeira do negócio. Foi uma revolução na maneira de gerenciar a informação que mudou completamente as regras do jogo. Bom, agora a gente avança no tempo e entra na segunda parte: unificação, divisão e crise. É aqui que a gente começa a entender como a Itália perdeu aquela liderança e, pior, criou uma fratura interna que existe até hoje, a famosa divisão entre norte e sul. A partir do século XVII, o jogo começou a virar. Com as grandes navegações, o centro do comércio mundial saiu do Mediterrâneo e foi para o Atlântico. E a Itália, bom, a Itália ficou meio para trás. Aí, em 1861, veio a unificação política. Só que, em vez de unir de verdade, ela acabou aprofundando as divisões. O novo governo impôs leis de livre comércio que simplesmente quebraram as indústrias do Sul, que eram mais frágeis. E, para piorar, em 1887, uma nova tarifa protecionista basicamente selou essa divisão. E as consequências foram drásticas. E o resultado foi exatamente esse, uma mesma política com dois efeitos completamente opostos. Para o norte, a tarifa foi uma bênção. Ela protegeu a indústria pesada que estava nascendo no famoso triângulo industrial de Milão, Turim e Gênova. Mas para o sul foi uma verdadeira maldição. A França, que era o principal comprador dos produtos agrícolas do sul, retaliou com suas próprias tarifas. As exportações do sul simplesmente entraram em colapso. E o resultado disso? Uma crise econômica brutal e o começo da imigração em massa, principalmente para as Américas. Chegamos à terceira parte, o milagre e a dívida. Agora a gente entra no século XX, que para a Itália foi uma verdadeira montanha-russa econômica.
A gente vai do fascismo a um boom econômico impressionante e vamos ver onde foram plantadas as sementes da crise da dívida que o país enfrenta hoje. A era fascista deixou marcas bem profundas na economia. A política da Cota 90, por exemplo, foi uma tentativa de valorizar a moeda, a lira. O resultado foi uma deflação muito forte. Deflação é quando os preços caem de forma generalizada, o que parece bom, mas na verdade desestimula todo mundo a comprar ou a investir, esperando que os preços caiam ainda mais. Depois, com a crise de 29, o Estado criou o IRI, uma holding estatal gigante que saiu comprando bancos e indústrias que estavam quebrando, tornando o governo um ator econômico gigantesco. E por fim, veio a política de autarquia, a ideia de que o país deveria ser autossuficiente, que acabou isolando a Itália e distorcendo toda a sua economia. Mas aí, o pós-guerra trouxe o milagre econômico. A Itália não só se reconstruiu, como cresceu a taxas absurdas, bem acima da média do resto da Europa. Foi a era de ouro das exportações de bens de consumo. Pensa nas Vespas, nos Fiat 500, nas máquinas de escrever do Olivetti, ícones que tomaram o mundo. Em pouquíssimo tempo, a Itália deixou de ser um país majoritariamente agrário e se transformou numa das grandes potências industriais do planeta. Só que esse milagre não durou para sempre. O outono quente de 1969, com suas greves massivas, colocou um ponto final no modelo de baixos salários. Para lidar com a inflação que veio depois dos choques do petróleo, criaram a escala móvel, um sistema que reajustava os salários automaticamente de acordo com a inflação. A ideia era boa, proteger o poder de compra do trabalhador, mas o efeito colateral foi uma espiral inflacionária viciosa. Preços subiam, salários subiam, o que fazia os preços subirem mais ainda. E para tentar comprar a paz social no meio disso tudo, o governo começou a gastar e a contratar sem parar, mas sem aumentar os impostos para pagar a conta. O resultado, bom, era inevitável. E aqui está o número que assombra a economia italiana desde aquela época. A dívida pública, que em 1970 era de uns 40% do PIB, o nível super controlável, simplesmente explodiu. No começo dos anos 90, ela já tinha passado de 100% do PIB. É um fardo gigantesco que o país carrega até hoje. E isso nos leva à quarta parte: estagnação na era do euro. Agora, vamos para a história mais recente para tentar entender uma coisa. Por que, depois de entrar no euro, a economia da Itália basicamente parou de crescer? Olha, o ponto-chave para entender isso é o seguinte. Durante décadas, a Itália tinha uma carta na manga. Sempre que a economia perdia competitividade, o governo ia lá e desvalorizava a lira. Isso fazia com que os produtos italianos, os carros, as roupas, tudo, ficassem mais baratos lá fora, impulsionando as exportações. Era a principal ferramenta de ajuste deles. Só que aí veio o euro, e essa opção simplesmente sumiu. A Itália ficou presa numa moeda forte, sem a sua principal válvula de escape. Sem poder desvalorizar a moeda, a única saída para a Itália seria aumentar a produtividade, se tornar mais eficiente. O problema é que isso não aconteceu. E os motivos são vários e bem complexos. A gente está falando de um cenário com muitas empresas pequenas, familiares, que têm dificuldade de investir em tecnologia e de crescer. Some a isso uma burocracia que paralisa tudo, um sistema de justiça super lento que afasta investidores, um número baixo de pessoas com diploma universitário e, para completar, o choque da China, que trouxe uma concorrência brutal justamente nos setores que eram o forte da Itália. E com isso, a gente chega à nossa última parte: o futuro em jogo. Chegamos ao presente, um momento em que a Itália se encontra numa encruzilhada, com desafios gigantescos pela frente, mas também com uma oportunidade talvez única. E olhem só que dado impressionante, até um pouco chocante. A diferença de renda per capita entre o sul e o norte da Itália hoje é praticamente a mesma que era em 1951. Ou seja, em mais de 70 anos, essa fratura fundamental do país continua lá sem solução. E enquanto essa divisão persiste, a dívida nacional, que já era alta, explodiu para níveis que são realmente alarmantes. Então, o futuro da Itália hoje se resume em como o país vai encarar um triplo desafio. Primeiro, o inverno demográfico. A população está envelhecendo e diminuindo muito rápido, o que é uma ameaça para o sistema de bem-estar e para a força de trabalho. Segundo, a gestão da dívida gigantesca, que limita qualquer ação do governo, ainda mais com juros altos. E terceiro, a grande oportunidade do PNRR, o Fundo de Recuperação da União Europeia. Esses 191 bilhões de euros são, sem exagero, a maior chance que a Itália teve em décadas para finalmente se modernizar e quebrar esse ciclo de estagnação. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta final. A história da Itália é cheia de exemplos de resiliência, de reinvenção. Mas a gente precisa lembrar que, como a terceira maior economia da zona do euro, o destino dela não afeta só os italianos. A questão é,
Será que aquela mesma engenhosidade, aquela criatividade que um dia inventou o capitalismo moderno pode ser redescoberta para criar um novo renascimento? Ou será que a Itália está fadada a um declínio lento nostálgico, vivendo das glórias de um passado distante? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da própria Europa.